Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 2, em que hoje nós vamos aprender como calcular uma integral definida. Isso mesmo. Na aula passada, a gente apresentou a motivação da definição de uma integral definida, e fizemos isso na aula passada. Caso você não tenha visto, basta voltar aí na playlist. Enfim, na aula de hoje vamos aprender qual a técnica que vamos utilizar, qual é o ingrediente que vai nos permitir calcular uma integral definida. E aí, será que o que a gente já estudou de integral indefinida, a gente vai poder aproveitar aqui para a integral definida? Será que o método de substituição, integração por partes, funciona? Quer saber disso? Para não ficar com nenhuma dúvida, então fica comigo até o final, em que vamos resolver vários exercícios mostrando como é que vai funcionar o método. Tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go. Então, pessoal, só lembrando também um detalhe muito importante para vocês, é que aí na descrição do vídeo tem um link para você ser direcionado lá para o meu blog e você poder ter acesso ao PDF dessa aula, tá? E, se possível, assista a aula com esse PDF em mãos, porque vai facilitar a sua compreensão, tá bom? Então, o ingrediente que vai nos permitir calcular uma integral definida é justamente o teorema fundamental do cálculo, tá? Ele vai dizer para a gente o seguinte, se eu tiver uma função f que ela é integrável e f grande seja uma primitiva para essa função f, então a integral definida ela vai ser a primitiva aplicada em b menos a primitiva aplicada em a. Essa é a forma que a gente vai calcular uma integral definida. Em outras palavras, o que é que a gente precisa fazer? O mesmo que a gente já vinha fazendo. Agora eu estou aliviado. A gente vai calcular a integral normalmente, igual a gente vinha fazendo quando ela era indefinida. Ou seja, nosso objetivo inicial vai ser encontrar uma primitiva. E aí, a partir do momento que a gente encontrar uma primitiva, basta a gente usar o teorema fundamental do cálculo, para garantir que essa integral definida é igual ao f de b menos o f de a. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente ver que não tem nada de dificuldade resolver uma integral definida. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a integral de x ao quadrado de 1 até 2. Tá? Então, como é que a gente vai proceder? Vou encontrar a primitiva normal. Aqui, a potência de x. Isso aqui vai ficar x3 sobre 3. Aí a notação que a gente vai aplicar para poder aplicar o teorema fundamental do cálculo é assim. A gente coloca aqui 1, 2. Tá? Ou seja, observe que esse cara aqui faz o papel do A, lá no teorema, e esse aqui de cima faz o papel do B. Então, observe que o que a gente encontrou aqui foi essa primitiva f. Então, como é que fica? Eu aplico primeiro no B, então vai ficar, que é o que está aqui em cima, então vai ficar assim, 2 ao cubo sobre 3, aí menos, vou aplicar no A agora, que é 1, o A é 1, então vai ficar 1 ao cubo sobre 3, tá? Apliquei teorema fundamental do cálculo. Agora é só finalizar a conta. Então, 2 ao cubo vai ser 8 sobre 3, menos 1 ao cubo, 1 sobre 3. Então, aqui dá 7 terços. Tá, pessoal? Então, é bem simples, é praticamente a mesma coisa que a gente já vinha fazendo, só que agora a gente tem que aplicar nos limites de integração dessa maneira. Primeiro a gente aplica a primitiva
no limite de integração superior menos a do inferior. Nosso segundo exemplo, a gente tem a integral de 0 a 2 de x ao cubo mais 3x menos 1. Tá? Novamente, é uma integral que a gente sabe encontrar a primitiva com facilidade, mas também eu trouxe para demonstrar aqui para vocês, né, que a mesma regra de integral indefinida, né, como a gente viu na aula passada, também temos para a integral definida. Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Né? Então aqui vai ficar integral de 0 a 2 de x ao cubo dx mais a integral de 0 a 2 3x dx menos a integral de 0 a 2 do dx. Tá? E aqui, da mesma forma, a constante ela sai da integral. Mas vamos lá. Ó. Primeiro eu vou resolver essa primeira. Então, a integral de x3 é x4 sobre 4. Uma outra notação, se você não quiser colocar uma chave, é simplesmente um traço assim. Tá? Alguns livros também usam essa notação para acomodar aqui os limites de integração. Mas, ó, vou tirar o 3, que é uma constante. Aí vai ficar a integral de x dx, né? Que a integral é x2 sobre 2, variando de 0 a 2, menos a integral do dx, que é x variando de 0 a 2. Tá? Pronto, agora a gente aplica nos limites de integração. Um detalhe é que quando tem uma constante multiplicando, eu posso colocar ela fora da substituição, uma vez que ela vai aparecer nos dois termos. Certo? Ou seja, eu posso colocar assim, ó, 1/4. Aí eu vou substituir aqui, ó, pelo 2, né? Ó, primeiro. 2 elevado a 4, né? Estou aplicando aqui o teorema, ó. Achei a primitiva, vou aplicar no B menos no A, né? Então, 2 a 4 menos 0 elevado a 4. Aqui a constante agora que está multiplicando é 3 meios, então mais 3 meios vai ficar, ó, 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado menos, aqui é x, né? Então vai ficar 2 menos 0. Claro que quando você estiver fazendo seus cálculos, você não precisa estar colocando esse termo aqui, né? Já que aqui vai dar 0. Eu estou colocando, né, porque é só o segundo exemplo que a gente está aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, né, para calcular a integral definida. Então, estou colocando apenas para enfatizar como é que você vai aplicar os limites de integração na função, na primitiva que você encontrou. Tá? Então, beleza, esses termos aqui, né, eles vão, aqui é 0 e aqui é 0. Então, só tomar o cuidado aqui na hora do cálculo. Então, aqui dá 1/4 vezes 2 elevado à quarta, né, vai dar 16, mais 3 meios, que multiplica 2 ao quadrado, 4, menos por mais, menos 2. Então, isso aqui vai dar 16 dividido por 4, dá 4. Aqui eu posso simplificar, né? Ó, o 4 com 2, né? Que dá 1. Aqui sobra 2, então 2 vezes 3, 6. Menos 2. Então 10 menos 2, 8. Então esse é o valor da integral definida. No terceiro exemplo da aula de hoje, né, é uma integral em que a gente vai aplicar o método de substituição. E aí, será que muda alguma coisa, né? Já que agora a gente está com a integral definida, né, como é que vai ficar? Vai ter apenas uma pequena adaptação, mas vai funcionar da mesma forma, tá? Então, ó, a substituição que eu vou usar aqui, né, eu vou chamar x ao quadrado mais 1 de u. Né? Por que eu visualizo isso? Porque eu já estou vendo, ó, aqui é um polinômio de grau 2. Quando eu derivar, né, ou seja, quando eu achar o du,
vai aparecer um polinômio de grau 1. E eu estou vendo que tem um polinômio de grau 1 aqui no numerador. Então é isso que vai fazer o método de substituição funcionar, né? Com essa escolha. Então, u igual a x² mais 1, o du vai ser, derivando isso aqui, vai dar derivado de x ao quadrado, 2x, derivado da constante é zero. Então, 2x dx. Né? Aí o que eu já falei, né? Não está aparecendo 2x dx lá, mas eu posso passar esse 2 dividindo, né? Então, aqui é du sobre 2 igual a x dx. Tá? Aqui é que está o detalhe, né? E a diferença é quando eu estou fazendo a integral definida. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou mudando a variável, então os meus limites de integração também vão sofrer essa alteração. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que olhar o seguinte, ó. Primeiro limite de integração é x igual a zero. Né? Aí eu venho e olho aqui na mudança. Então, o u vai ser igual, onde tem x, eu vou substituir por zero. Então, vai ficar, ó, 0 ao quadrado mais 1. Ou seja, isso aqui vai dar 1. Então, aplicando essa mudança, o meu limite de integração em x, que era 0, passou a ser 1 na variável u. Segundo caso, aí eu olho agora x igual a 1. Então, quer dizer que u vai ser, aí eu venho na mudança que eu estou propondo. Então, vai ficar, ó, 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1 mais 1, 2. Então, meu limite de integração na variável u agora é de 1 a 2. E aí eu faço aqui, né, a substituição. Ficou 1 sobre u vezes du sobre 2. Tá? Esse 1 sobre 2 é uma constante, né? Sai da integral. E observe que ficou a integral de du sobre u, que a gente sabe que é a integral do logaritmo. Aí lembra que eu falo assim, não, você tem que botar o módulo do logaritmo. Só que 1 não está variando entre 1 e 2. Entre 1 e 2, né, se você lembra o gráfico do logaritmo, ele faz isso aqui, ó. Né? O logaritmo ele é zero justamente quando a variável é 1. Então, para qualquer valores acima de 1, o logaritmo vai ser positivo. Então, aqui não precisa colocar logaritmo do módulo de u. Basta eu colocar logaritmo de u. Tá? Por quê? Porque aí agora eu já tenho que analisar os limites de integração. Porque justamente os limites de integração estão me dizendo onde é que a variável, qual é o intervalo, né, que a variável u está podendo variar, certo? Então, 1 meio do ln de u aplicado de 1 a 2. Pronto. Então, né, de novo, achei a primitiva, basta aplicar, ou seja, f de b menos f de a, ou seja, logaritmo de 2 menos logaritmo de u. Então, isso aqui vai ficar 1 meio, que multiplica ln de 2 menos ln de 1. Só que logaritmo de 1 é zero, né? Como eu até já frisei aqui. Esse cara aqui é zero. Então, vai sobrar 1 meio do ln de 2. Tá? Aí vai ter gente que vai chegar assim para mim, professor, é obrigado eu fazer essa mudança nos limites de integração também? É obrigado isso? Sim e não, tá? Como assim, professor? Agora você complicou. Sim e não? Não compliquei. Vamos, só para a gente colocar as coisas claras. Se você quiser vir calculando a integral definida, então você faz a mudança também nos limites de integração. Mas veja, o teorema fundamental do cálculo diz que a gente precisa encontrar uma primitiva. Então você pode pegar, né, a função que você está querendo integrar e calcular a integral indefinida dela. E só depois disso é que você aplica o teorema fundamental do cálculo.
Ou seja, você já chegaria no passo final para aplicar, né, nos pontos. Então, se você não quiser colocar os limites de integração, pode fazer do mesmo jeito. Ou seja, você pode calcular a integral indefinida e depois aplicar o teorema fundamental do cálculo para achar o valor da integral definida. Tá bom? Agora, eu vou lhe dar assim, uma opinião. Eu indico que você carregue os limites de integração. Por quê? Porque pode ser que os limites de integração, depois que você fizer a mudança, eles vão facilitar o seu cálculo. Tá? Já peguei alguns exemplos que, quando eu faço a mudança na substituição, a mudança no limite de integração possibilita da gente efetuar o cálculo de uma forma mais fácil. Tá? Então, fica aí a dica para você. Bem, agora eu trouxe um exemplo em que a gente vai ter que aplicar o método de substituição por partes. Tá? Bem, a adaptação que a gente vai fazer para o cálculo de integral definida é simplesmente que quando a gente chegar nesse pedaço aqui, a gente já vai aplicar, tá, os limites de integração, porque você lembra que na dedução do método, né, da integração por partes, aqui era uma integral de uma derivada, né? E aí quando a gente calcula, a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. Menos, e aí a integral restante a gente também fica com a integral definida. Tá? Essa é a adaptação que a gente vai necessitar fazer. Bem, esse exemplo aqui é o exemplo que eu deixei lá no final da nossa aula síncrona, né? Na nossa última aula síncrona. Se você não viu, né, pode voltar aí na playlist para ver. Lá eu coloquei a integral indefinida, né, mas aqui vamos calcular a integral definida dela. Bem, pessoal, a ideia aqui, inicialmente, veja, eu não consigo integrar exponencial de x ao quadrado. A gente não tem uma técnica que permita calcular essa integral. Mas, se eu tiver um fator x aqui junto com esse outro, aí eu consigo aplicar um método de substituição e efetuar o cálculo dessa integral. Então, essa é a ideia aqui. Ou seja, eu vou quebrar aqui em x à quarta vezes x vezes exponencial de x ao quadrado dx. Aí esse cara aqui, vai ser o u e esse restante aqui vai ser o dv. Então, u é igual a x4, que implica que o du, derivando aqui, né, vai dar 4x3 dx. Já o dv é o restante aqui, né? X exponencial de x ao quadrado dx. O que implica que v é a integral de x exponencial de x ao quadrado dx. Tá? Mas essa integral a gente sabe fazer usando substituição, né? Então, vou chamar aqui de r para ser x quadrado. Então, dr é 2x dx, né? Esse 2 não tem aqui, eu passo dividindo, então fica dr sobre 2 igual a x dx. Beleza. Então, quer dizer que v é igual a integral, no lugar do x dx, né? Eu vou colocar dr sobre 2, e aqui fica exponencial de r, né? dr sobre 2. Essa constante sai, a integral da exponencial é ela mesma, né? Então aqui vai ficar exponencial de r sobre 2. E aí, voltando para a variável original, isso aqui vai ficar exponencial de x ao quadrado sobre 2. Né? Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, então aplicando a integração por partes, né, a gente vai ficar com o seguinte: I é igual a u vezes v, né? U vezes v. Então vai ficar x à quarta vezes exponencial de x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1.
menos a integral de 0 a 1 de v du, ou seja, exponencial de x ao quadrado sobre 2 vezes o du, que é esse, né? 4x ao cubo dx, tá? Então, pessoal, vou dar só uma paradinha no vídeo, porque começou a chiar aqui a panela de pressão aqui na sopa. E aí, assim que ela parar de chiar, eu volto, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar aqui na questão, mas só para te falar. Tá um cheiro maravilhoso a sopa, viu? Mas vamos terminar nosso exercício aqui. Bem, então, aplicamos, né, a integração por partes, e aí ficamos com u vezes v, né, aplicado de 0 a 1, menos a integral de 0 a 1 do v du, né? Então, veja, aqui eu vou aplicar primeiro no 1, né, menos aplicado no 0. Só que observe que quando eu aplicar no 0, como aqui tem um x multiplicando, vai ficar 0 vezes isso, que vai dar 0. Então, vai sobrar só o termo quando eu substituir x por 1. Né? Então, aqui vai ficar, ó, 1 à quarta, que é 1. Vou colocar só por exponencial de 1 ao quadrado sobre 2. Né? O outro pedaço vai dar 0. Menos, aí aqui, ó, 4 sobre 2. Bem, 4 dividido por 2 é 2. Né? Então, já posso dividir e colocar fora da integral. E aí o que vai sobrar aqui, ó, é x3 exponencial de x ao quadrado dx. Tá? Faltou só o limite de integração, né? De 0 a 1. Pronto. Observe que aqui eu vou usar a mesma ideia que eu fiz aqui no passo inicial. Ou seja, eu vou quebrar x3 em x ao quadrado vezes x. Então, aqui já fazendo a conta, né? Vai ficar 1. E 1 elevado ao quadrado é 1, então vai ficar e. Então aqui vai ficar e sobre 2. E aqui eu vou quebrar 2 vezes integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes x exponencial de x ao quadrado. Tá? Beleza, então vamos calcular essa integral aqui, né? Como de costume, para o cálculo não ficar muito carregado, né? Vamos chamar essa integral aqui de j e vamos aplicar a integração por partes nela, né? Então, só reescrevendo aqui, né? J é a integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes x exponencial de x ao quadrado dx. Então, esse cara aqui vai ser o u e esse restante o dv. Então, né, a gente tem que o u é igual a x quadrado, que implica que du é igual a 2x dx. Né? E o dv é igual a x exponencial de x quadrado dx, que implica que o v é igual à integral desse cara, né? Só que observe, ó, no primeiro passo, que o dv era igual a ele, ó. Então quer dizer que v vai ser igual a exponencial de x quadrado sobre 2. Tá? É importante que você fique atento quando você precisa aplicar mais de uma vez a integração por partes, porque às vezes o cálculo do v já foi feito no passo anterior, então você vai economizar tempo aqui, né? Pronto, então aplicando aqui para j, né? A integração por partes vai ficar, ó, u vezes v, x quadrado vezes exponencial de x quadrado sobre 2, variando de 0 a 1, menos a integral de 0 a 1 de v du. Né? Então vai ficar, ó, exponencial de x ao quadrado sobre 2 vezes o du, que é 2x dx. Tá? Olha, o 2 eu posso simplificar com esse 2 aqui. E aqui, quando eu substituir, né, ó, vou aplicar primeiro no 1, né, como diz o tabela fundamental do cálculo.
menos aplicado no 0. Bem, quando eu aplicar no 1, né, isso aqui vai dar igual a E sobre 2 menos, aí observe o seguinte, ó. Eu estou com a integral de x exponencial de x quadrado, que é justamente essa conta também, ó. Então, quem é a integral é exponencial de x quadrado sobre 2. A diferença é que eu vou aplicar nos limites de integração. Aplicado de 0 a 1. Então, veja, ó. Eu vou repetir esse primeiro cara, né? E sobre 2. Esse menos eu vou colocar aqui, vou colocar um colchete. Só para a gente não errar a conta, ó. Então, primeiro eu vou aplicar no 1. Então, quando eu aplicar no 1, isso aqui vai ficar E sobre 2 menos. Aí aqui o cuidado, tá? Ó, quando eu aplicar no 0, vai ficar E elevado a 0. Mas todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Certo? Ou seja, aqui vai aparecer, ó, E elevado a 0 sobre 2. Só que E elevado a 0 é 1. Tá bom? Então, eu vou fazer a relação de sinal aqui. Vai ficar E sobre 2, menos por mais, menos, E sobre 2, menos por menos, mais. A gente já comentou, né, que E elevado a 0 é 1. 1 sobre 2. Então, E sobre 2 menos E sobre 2 se cancelam, né, dá 0, só sobra 1 meio. Então, ó, pegando o valor que a gente encontrou para J, né, vamos voltar aqui para o nosso cálculo principal. Então, a gente tem que I é igual a E sobre 2 menos 2, que multiplica o valor de J, que foi no meio. Então, isso aqui dá igual a E sobre 2 menos ou mais menos, né? No caso aqui eu simplifico, dá 1, ou 2 sobre 2, né? Que dá igual a 1. Então, esse é o resultado, né, daquela integral que eu deixei, né, como exercício, a integral indefinida, mas aqui a gente calculou de forma a integral definida. Então, a gente aprendeu na aula de hoje como calcular uma integral definida e observamos quais são as mudanças que vão ter quando eu preciso usar o método de substituição e o método de integração por partes. Ficou alguma dúvida, né? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí como comentário, deixe sua opinião sobre a aula, o que é que você achou. Isso é muito importante para que a gente possa aperfeiçoar e oferecer cada vez o melhor para vocês. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.